seguinte, o assunto de hoje é vozes verbais. Vozes verbais. E o que é isso? O que são vozes verbais? Vozes verbais é um conteúdo que ele ainda está dentro do predicado verbal, tá? Porque ele só se aplica a predicados verbais e verbos nominais também. Mas principalmente a predicados verbais, tá? Então, vozes verbais diz respeito ao sujeito, a como o sujeito é visto na oração, tudo bem? Como assim ele é visto na oração? Se ele está praticando a ação, se ele está recebendo a ação, ou se ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Então, vozes verbais, vamos ter três, são elas: a ativa, a passiva e a reflexiva. Esse, gente, salvo engano, foi o último assunto que a gente viu em sala. Foi o último assunto que a gente viu em sala. A partir dos próximos vídeos, vai ser tudo novidade. Então, essas são as três vozes verbais. O que é cada uma delas? Ó, ativa. O sujeito pratica a ação. Pratica a ação. Passiva. O sujeito sofre a ação. Sofre a ação. E na reflexiva, o sujeito pratica e sofre. Pratica e sofre a ação. Então, gente, por que não dá para falar de vozes verbais em predicados nominais? Porque no predicado nominal, eu ainda não passei essa aula para vocês, mas a gente vai ver, no predicado nominal não existe ação. O verbo ser, o verbo estar, eles não denotam ação nenhuma, eles denotam estados. Então não tem como eu dizer se o sujeito está sofrendo um estado, praticando um estado, sabe? Não dá para dizer isso. Por isso, a gente diz que isso aqui é só para predicados que eu tenho um verbo significativo, tá? Lembrando que o verbo significativo, ele denota ação, beleza? Vamos lá. Continuando. Deixa eu tirar essa regra daqui. Então, ó, a voz ativa, gente, voz ativa. A gente não tem muito o que dizer sobre ela, por quê? Porque a gente meio que domina ela, por ela ser a voz mais usada no nosso cotidiano, tá? A voz mais usada no nosso cotidiano. O que eu posso dizer para vocês da voz ativa, tá? Que a voz ativa é dela que a gente tira a ordem direta do português, né? Ordem direta ou padrão, né? E qual é essa ordem? A ordem é sujeito, verbo e objeto, ok? Então, se eu digo assim, Pedro descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral, no caso. Tudo bem? Então, eu falei isso aqui para vocês. Então, ó, vou colocar de vermelho aqui. Aí. Tá aqui, ó. Tá aqui o meu sujeito. Tá aqui o verbo. Tá aqui o objeto. Então, sujeito, verbo, objeto, eu tenho a ordem padrão do português, beleza? Alguma dúvida até aqui? Ou tá tranquilo? É isso, tá? Voz ativa é isso, não tem muito mistério, não. Deixa eu fazer outra reta aqui. Agora, gente, prestem atenção numa coisa, ó. A voz passiva é aqui, geralmente, o pessoal tem mais dificuldade, ó. Deixa eu botar aqui bem quadradinho. Ó, voz passiva, então, vocês têm que lembrar que na voz passiva,
o sujeito sofre a ação, né? O sujeito sofre a ação. E aí, a voz passiva ela pode aparecer de duas maneiras, né? Ela pode ser analítica, e a analítica ela tem uma ordem que é a seguinte, ó. Qual é a ordem da analítica? Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o verbo ser, eu vou ter um verbo no particípio e eu vou ter um agente da passiva aqui. Agente da passiva. O que é o agente da passiva? Agente, pessoal, é aquele que faz alguma coisa. Então, o agente da passiva, ele nada mais é do que o responsável pela ação do verbo na voz passiva, ok? O responsável pela ação do verbo na voz passiva. Então, ó, eu vou pegar a oração que eu usei na voz ativa e vou transformar ela em voz passiva analítica, ó. Então, o que eu faria? O Brasil. Aí, ó, o verbo descobrir aqui. O verbo descobriu, ele tá no pretérito perfeito. Aqui, se você perceber, o verbo ser mais verbo no particípio, o que é verbo ser mais verbo no particípio? É uma locução verbal, cujo verbo auxiliar é o verbo ser. Em locuções verbais, vocês têm que lembrar que o verbo que é conjugado é o verbo auxiliar. No caso aqui, o verbo ser. Se o descobriu está no pretérito perfeito, eu tenho que colocar o verbo ser no pretérito perfeito também, para ficar no mesmo tempo, tá? Então, qual é o pretérito perfeito da terceira pessoa do singular do verbo ser? Foi. Foi. Qual é o particípio de descobrir? Descobertos. Descoberto. Por, né? Pedro. Por Pedro. Pedro Álvares Cabral. Ok? Então, ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Sujeito. Aqui, ó. Tá o ser, né? Aqui tá o particípio. E aqui está o agente da passiva. Ok? Notem que eu coloquei o agente da passiva aqui entre parênteses. Eita ferro. Entre parênteses. Por que isso? Porque a aparição dele é opcional, optativa, opcional. Eu coloco o agente da passiva se eu quiser na oração. Tudo bem? Ele não é um termo que ele precisa estar lá, como é o objeto direto, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, ó, se eu digo para vocês, o Brasil foi descoberto em 1500. Falta alguma coisa para vocês nessa oração? Eu preciso falar que foi por Pedro Álvares Cabral? Não, né? Então, professor, mas se eu quiser eu posso colocar. Se você quiser, você pode. Por isso que ele é opcional, ok? Igual em 1500 nessa oração também. Eu posso falar ou não, né? Eu falo se eu quiser, né? São termos acessórios, tá? Então, o agente da passiva ele é um termo acessório, ok? Seguindo, até aqui, tudo tranquilo. Até aqui, o pessoal não tem dificuldade nenhuma. Aí, deixa eu fazer aqui um negócio. Uma coisa que a gente tem que saber, ó. Verbo transitivo, indireto, não faz voz passiva. Verbo transitivo indireto não faz voz passiva. Verbo transitivo indireto não faz voz passiva. Verbo transitivo indireto não faz voz passiva. Então, eu não consigo transformar essa oração aqui, ó. João precisa de dinheiro. Eu não consigo transformar isso aqui em voz passiva. Por quê?
Porque o verbo precisar, nessa oração aqui, ele é transitivo indireto. E aí, verbo transitivo indireto não faz voz passiva. Eu não posso dizer dinheiro é precisado, é preciso por João. Tudo bem? Ah, professor, mas se eu disser é preciso, funciona. Funciona, mas vai ter outro significado, e não o significado de ter necessidade, ok? Tudo bem, gente? Até aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo? Agora a gente vai entrar na parte difícil, que eu particularmente acho um pouco difícil, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou tirar o zoom aqui. Vou trabalhar aqui embaixo. Aí, deixa eu fazer a reta aqui. Ô, caralho. Ai, ai. Fazer a reta aqui. Botar um pouquinho mais para cima, né? Vamos lá. Oi. Beleza. Então, ó, essa aqui é a voz passiva analítica, tá? Até aqui o pessoal não tem dificuldade nenhuma, tá? Porque realmente é bem tranquilo. A gente percebe que tem alguém sofrendo uma ação ali. A gente percebe fácil, né? Então, até que o pessoal não costuma ter muita dificuldade, não. Problema é... Caramba, eu tô apanhando o computador aqui. O problema é a voz passiva sintética. Voz passiva sintética. O que é uma voz passiva... Eita. O que é voz passiva sintética? Voz passiva sintética é o seguinte. Ela é uma voz passiva sem o verbo ser. Não vou ter o verbo ser, ok? Ela é uma voz passiva que a estrutura dela é a seguinte, ó. A estrutura é a seguinte. Eu vou ter verbo em terceira pessoa mais o ser mais sujeito. Ok? Verbo mais ser mais sujeito. Então, por que o pessoal costuma ter muita dificuldade nisso? Porque o sujeito vai aparecer depois do verbo. E isso, se você for lembrar da ordem padrão do português, o sujeito da ordem padrão ele aparece antes do verbo. Então, quando o sujeito aparece depois e o verbo antes, às vezes isso causa uma confusão na gente, tá? Aqui, o verbo, ó, a partícula C aqui, ó, a partícula C aqui, ela vai ser classificada como índice de indeterminação. Oh, peraí, eu tô falando besteira. Na verdade, ele vai ser classificado como partícula passivadora. O índice de indeterminação do sujeito é por sujeito determinado, né? Partícula apassivadora. Apassivadora. Beleza? Por que partícula apassivadora? Porque é por causa dele, é por causa desse ser, que a oração vai estar em voz passiva. Tudo bem? E aí, gente, lembrem da definição de sujeito que eu passei para vocês. Qual é mesmo a definição de sujeito que eu passei para vocês? Ó, sujeito é o responsável. Vou até botar bem colorido aqui, ó, para vocês decorarem, ó. Decorar não, para vocês aprenderem, ó. Sujeito é o responsável, ó, bem coloridão para vocês, ó. Responsável por conjugar o verbo. Por conjugar o verbo. Então, perceba, se ele é o responsável por conjugar o verbo, esse verbo aqui, ó, vai ter que concordar com esse sujeito. Beleza? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, seguinte, vou usar o exemplo que eu usei em sala com vocês. Que é um exemplo simples. Aí vocês vão lembrar da aula que a gente teve, ó. Vocês lembram que eu cheguei na aula e perguntei para vocês, falei, gente, quem aqui
Costumo andar de ônibus. Aí eu peguei um voluntário lá que levantou a mão e perguntei: o que é que você mais vê em parada de ônibus aqui em Brasília, nos portos, andando pelos ônibus por aí? O que você mais vê é a seguinte frase, ó. Você vê Dona Daiane, joga-se búzios e tarô. Joga-se búzios e tarô, ok? Isso é o que você mais vê. E aí, a pergunta que fica é: essa oração que a Dona Daiane fez, essa oração, ela tem um sujeito indeterminado ou ela tem uma voz passiva? Por que que isso gera dúvida? Simples, ó. Ai, tô mexendo na reta. Simples, ó. Vamos voltar aqui, ó, para a estrutura, ó. Vou abrir um parêntese aqui, ó. Essa estrutura aqui é de voz passiva. Se você for lembrar, o sujeito indeterminado, ele pode ter uma estrutura que é a seguinte: verbo mais ser mais objeto. Então, precisa-se de funcionários, precisa-se de não sei o quê. Aí, gera dúvida por quê? Se a gente for lá para a morfologia, o sujeito e o objeto, eles são exercidos pela mesma classe gramatical majoritariamente, que é o substantivo, ok? Então, na prática, eu vou ter verbo mais ser mais substantivo, tá? Verbo mais ser mais substantivo. Isso gera muita confusão. E, então, como é que eu vou fazer para saber se uma oração ela está em voz passiva ou com o sujeito indeterminado? É simples, gente, ó. Lembra que eu falei para vocês que verbo transitivo indireto não faz voz passiva? Então, sabendo disso, o que que a gente tem que fazer, ó? Verbo transitivo direto mais ser vai formar o quê? Vai formar isso no começo da oração, tá, gente? Vai formar a voz passiva. Verbo transitivo indireto mais ser vai formar voz ativa com sujeito indeterminado. Com sujeito indeterminado. Tranquilo? Então, eu olho essa oração aqui e penso, essa oração ela é voz passiva ou ela é sujeito indeterminado, voz ativa com sujeito indeterminado. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó, eu tenho aqui meus substantivos, né? Agora, búzios e tarô vão formar o sujeito ou vão ser um objeto direto ou indireto? Vamos ver. O verbo jogar, ele é transitivo direto ou transitivo indireto? Eu joguei pôquer. Precisei de preposição? Não precisei. Então, o verbo jogar, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, seguido do ser, esse ser vai ser partícula apassivadora, logo, essa oração aqui é uma voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Se é uma voz passiva sintética, isso aqui, ó, é meu sujeito. E aí você pergunta, uai, professor, mas o sujeito não tem que concordar com o verbo? Esse sujeito não é plural? Por que que o verbo está no singular? Simples, porque a dona Daiane errou o português dela. O certo é jogam-se. Beleza? Jogam-se búzios e tarô. E aí eu formo minha oração em voz passiva. Gramaticalmente correta, né? Tudo bem, gente? É isso. É isso. O que eu queria passar para vocês hoje era isso.